Tá ao vivo. Tá ao vivo já? Vamos esperar o pessoal entrando, aí você vai me falando, tá? Me orientando. Tem que falar o nome das pessoas que entrar? No começo é legal, aí depois tem que prestar atenção se tem alguma dúvida, alguma coisa, e a gente vai esclarecendo. Tá. Bebê a cena, Distritão. Oi, boa noite. Hoje a live era para ter começado às 8 horas, mas surgiu um imprevisto, porque bem essa luz, o reator queimou e aí com a chuva em São Paulo eu não consegui resolver antes. Então atrasamos um pouquinho, mas eu não ia deixar vocês na mão de jeito algum. Esperar o pessoal entrar. Eu já tô com meu mise en place prontinho. E aí, seria interessante vocês pegarem um papelzinho e uma caneta, porque eu vou explicar todos os ingredientes e quantidades e vocês vão anotando e eu vou fazendo. Tô com um auxiliar hoje, a minha filha Raíssa, e conforme forem surgindo as dúvidas, vocês podem ir perguntando, que ela vai reproduzindo para mim e eu vou esclarecendo. E aí, Rá, já dá pra começar? Tá, já tem 6 pessoas ao vivo. Então vamos começar. Bom, a live vai ficar salva de qualquer forma, então o pessoal tem aí 24 horas. Então vamos lá. Esse brownie, eu levei ele recentemente na feira da Rio Cake e quem provou se apaixonou. E aí eu ia disponibilizar a receita e eu achei melhor trazer para vocês acompanharem a técnica, tá? Ele é um brownie simples, ele não é um brownie que rende muito, porém ele é um brownie extremamente saboroso. A única forma desse brownie ficar melhor do que vai ficar hoje é se eu estivesse usando na minha composição chocolate amargo. Só que eu optei por trazer o meio amargo, que é mais fácil de vocês encontrarem, tem um valor mais acessível, enfim. Então vamos lá. Aqui, só para vocês saberem, eu já me adiantei e eu já derreti o meu chocolate em barra meio amargo com a minha manteiga. É o que eu tenho derretido aqui, tá? Ó. É só isso. Então, para o chocolate meio amargo, eu usei 150 gramas. 150, tô com a minha colinha. 150 gramas de chocolate meio amargo para 150 gramas de manteiga. Vamos falar o seguinte aqui, ó. Você pode fazer com chocolate ao leite? Pode, mas ele vai ficar um pouquinho mais doce. Eu sempre vou preferir usar o meio amargo porque eu já tô usando o açúcar. Então, para contrabalancear, eu acho que ele vai agregar mais sabor e ele também vai intensificar o gosto do chocolate. Com relação à manteiga, você pode usar manteiga, que é o mais indicado, ou você pode usar uma margarina que tenha pelo menos 80% de lipídios, porque essa gordura vai fazer diferença no resultado final do nosso brownie, tá? Qual manteiga tem 80% de lipídios? Aquela manteiga que é... Poxa... pega pra mim, Rá, por favor, a manteiga da Amélia. Uso culinário. A minha filha vai pegar, eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto muito dela. Muito obrigada. Agora você me diz se dá pra ver aí direitinho. Dá. Ela tá inclusive aberta. Dá? Manteiga Amélia. 80% de lipídios. Uso culinário. Na verdade, essa daqui ela fala uso geral. A Amélia tem uma outra manteiga que ela é usada para massas, salgados. Eu prefiro usar esta. Feito esse primeiro procedimento de derreter o chocolate com a margarina, eu vou reservar e eu vou colocar na minha batedeira 4 ovos jumbo. Sempre aquele ovo maior. Vou até mostrar para vocês aqui. Ele é um ovo que normalmente ele pesa entre 50 e 60 gramas. Deixa eu só fazer uma observação aqui para vocês.
Esta receita eu estou fazendo para consumo próprio, tá? Porque se eu fosse fazer para vender, primeiro, eu não poderia estar de cabelo solto. Segundo, eu não poderia estar falando em cima dos alimentos. Terceiro, não podia ter movimentação. Porque a gente é assim, né? Veio o rapaz arrumar a luz, a gente já aproveitou. Ah, não, ó, tem isso aqui pra fazer, tem aquilo lá pra fazer. E tá um movimento aqui na casa que não é aconselhável. Então, gostaria de deixar isso bem claro. Voltando aos ovos. Olha o tamanho desse ovo. Consegue ver aí, Rá? Ele é o ovo jumbo. Se você não tiver, nós vamos usar 4. Se você não tiver o jumbo, coloque 5. Não tem problema nenhum. Eles vão inteirinhos pro bolo. Ah, mais uma observação. Todos os meus ingredientes secos já estão previamente peneirados, tá? Então, o meu açúcar foi peneirado, a minha farinha e o meu chocolate. Então, eu venho agora, 4 ovos, eu venho com 320 gramas de açúcar. Peneirada. E eu vou bater esse ovo com esse açúcar até ele virar uma espécie de uma gemada, ficar aquele clarinho. Eu vou parar de falar um pouco, porque a batedeira vai começar a agir. E aí depois eu volto para falar um pouquinho do chocolate em pó que eu tô usando aqui. Tem alguma dúvida? Tá bom. A moça perguntou qual a quantidade de açúcar. 320 gramas para 4 ovos jumbo. Ah, não queria que pingasse. Olha, quero. Dá pra ver aqui, Raíssa? Não, foi mais pra cá. Daqui. Eu quero que vocês vejam que ele tá bem clarinho. Ele não tá mais aquele amarelo gema, ele tá bem clarinho. Aí você já pode parar de bater. Bom, feito isso, nós vamos misturar aqui o nosso chocolate derretido. Deixa eu falar um pouquinho para vocês do chocolate em pó antes. A receita pede 40 gramas de chocolate 50%. Pode falar, filha. Calma, eu vou explicar. A receita pede 40 gramas de chocolate 50%. Porém, eu não uso chocolate 50%. Eu adotei pra mim, que eu gosto, que eu prefiro e que eu quero apenas trabalhar com chocolate 100%. Hoje em dia nós temos chocolates maravilhosos, marcas divinas de chocolate 100% que não amargam, pelo contrário, só agregam qualidade, menos açúcar na sua receita. Então, eu uso 20 gramas apenas. Você vai usar 50 gramas, se você vai usar chocolate 50%, use 40 gramas.
Se você vai usar chocolate 100%, assim como eu uso, use apenas 20 gramas, certo? A moça perguntou se é necessário bater na batedeira ou ela consegue bater na mão. Você consegue bater na mão. Eu gosto do resultado na batedeira, mas dá sim pra fazer na mão, tranquilamente, tá? A maioria dos brownies são feitos à mão. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é... O meu chocolate em pó, ele é mais escuro e tem um fundinho claro. Ele é um chocolate diferente? Não, é uma mistura. Eu gosto muito do chocolate black. O chocolate em pó black, ele é um chocolate da Callebaut, é um chocolate belga com sabor super intenso, muito bacana. Porém, se eu usar ele na quantidade total que é pedida na receita, ele fica um brownie ou um bolo muito escuro. Então, eu sempre opto por fazer mescla. Então, eu uso chocolate em pó 100% normal e chocolate black da Callebaut. Se a receita tá me pedindo 20 gramas, eu vou colocar 10 do black, 10 do 100% normal, tá legal? Então aqui a gente vai acrescentar o chocolate em barra já previamente derretido com a manteiga. Vai dar uma caquinha, se fizer assim. A Dani Bolos Decorados mandou boa noite. Boa noite, Dani. E ela falou que ela é do Rio de Janeiro e adora seus trabalhos. Ai, olha, muito obrigada. Você tem em mim uma fã também, gosto muito do seu trabalho e me apaixonei pela sua cidade. Uma cidade abençoada. Vamos lá. Já previamente peneirado. Vou bater mais um pouquinho, só para misturar dessa vez, tá? Aqui eu poderia acrescentar um pouquinho de essência de baunilha. Mas como eu uso um cacau em pó 100%, ele vai intensificar o sabor do meu chocolate, eu não vejo necessidade de acrescentar a baunilha. Então, é opcional. Se você quiser, você coloca, senão não. Eu não colocarei, tá? Misturado. Ficar uma massinha encorpadinha, ó. Bem escurinha. Isso é devido ao cacau black. E aí eu venho com a minha farinha, que são 140 gramas de farinha para 1 grama. Meu filho tá empolgado. Para 1 grama de sal. Por que o sal? Porque o sal, ele reforça o sabor e o aroma do chocolate. Então é sempre legal quando você vai fazer uma receita doce, que vai muito açúcar ou que vai chocolate, é bom pôr o salzinho que ele realça. Então vamos lá, 140 gramas de farinha já peneirada com 1 grama de sal. E aí aqui é só mexer, só encorpar, né? Você vai agregando a farinha. Você poderia fazer com fouet também. Eu gosto mais com fouet, mas a minha ajudante aqui botou a espátula, então tudo bem. Tá me xingando baixinho ali atrás. Olha, eu vou falar uma curiosidade pra vocês desse brownie. Eu testei muitas receitas de brownie. E até chegar a uma que eu gostasse da praticidade que ela propõe, do sabor que ela traz. E eu achei essa receita. E eu ensinei essa receita pra minha filha de 13 anos. E desde então, quem faz o brownie para venda aqui na minha casa é a minha filha de 13 anos. Inclusive, quem provou o brownie no Rio de Janeiro, provou o brownie da minha filha de 13 anos. Ó, vamos de novo mostrar, Rafa?
Ela é uma massa densa, mas ela não é tão pesada, tá vendo? Ó? E o aroma sobe. É muito bom. A Dani Bolos Decorados perguntou quantos pedaços rende. Vou falar disso agora. Ela não é uma receita, como eu já disse, que rende muito. Ela é uma receita extremamente saborosa. Aqui eu tô usando essa assadeira de 20 por 30. Quanto vai render depende do tamanho de pedaço que você cortar. Vamos imaginar que você corte 5 por 5, em quadradinhos de 5 por 5, vai te render uma média de 16 pedaços. Cortando menor, rende mais, cortando maior, rende menos, tá? Então, eu coloco na assadeira, o forno já tá pré-aquecido, 180 graus, assadeira 20 por 30, a gente despeja e põe pra assar. Aí, o que eu vou falar pra vocês? Tempo de forno. É complicado falar tempo de forno para qualquer tipo de receita, porque cada pessoa tem uma potência de forno. O meu, por acaso, não é um forno muito bom. Ele não é tão muito forte. E isso é bom para as minhas receitas, porque ele assa mais lentamente. Consegue ver aí, Rafa? Então, pro meu forno, para sair esse brownie de corte, bem cremosinho no meio, eu deixo de 25 a 30 minutos. Se eu quero um brownie para comer de colher com sorvete, eu vou deixar 5 minutinhos a menos. Se eu quero um brownie um pouquinho mais assadinho para poder fazer ele embrulhadinho no papel celofane, colocar aquelas tags, eu vou deixar de 5 a 8 minutos a mais. Mas é importante você sempre estar, a partir de 20 minutos, observando. Vai vendo, ele vai formar uma casquinha linda por cima. Espeta o palitinho, vê se sai muito molhadinho. Vê para qual a finalidade que você quer aquele brownie e aí você vai controlando. Outra coisa que eu ia falar. Chegou nesse ponto, você pode pôr o que quiser aqui em cima. Se você quisesse... tô com a mão suja. Se você quisesse colocar umas castanhas aqui e levar para assar, ia ficar um brownie delicioso com oleaginosas. Se você quisesse o próprio chocolate da Cical, meio amargo, aqueles cálides, salpica aqui, não precisa ser gotinhas forneadas, pode ser os cálides da Cical. Joga aqui por cima, ele vai ficar um brownie duplamente chocolatudo, né? Porque a hora que morde, aquelas gotinhas se dissolvem. Se você quisesse colocar bolachas Oreo, ia ficar sensacional. Pingar, fazer pitangas de Nutella, tem quem ama Nutella, ia ficar apaixonado com esse brownie. E vai pra assar. Nesse caso aqui hoje, como é pra mim, pra minha casa tal, eu não vou colocar nada. Eu vou assar ele puro, porque aqui a gente gosta assim de comer o brownie puro. Ele é sensacional. Raíssa, por favor. Tem alguma dúvida aí? Enquanto isso, não. Não? Só elogiaram meu brownie, muito obrigada. Ah, ela tá agradecendo os elogios do brownie dela. Na feira eu acabei usando as embalagens da Ecopack, que eu adoro aquelas embalagens pela praticidade. Você não suja a forma. Pode colocar 30 minutos que eu quero ele de corte. Você não suja a forma, você não tem desperdício com tempo para embalar, para embrulhar, para entregar. E aí eu coloquei naquelas embalagens individuaisinhas, porções individuais, e assei um tempo menor, que era a intenção, era a pessoa comer com a colher. Aí no final eu acabei repartindo, enfim. Mas é uma super dica aí, essas embalagens da Ecopack. É só você porcionar, assar e entregar. Mais alguma dúvida? Não. Só falaram que a menina falou que a família dela amou e te deu parabéns. Ai, muito obrigada. Olha, eu fico muito feliz. Realmente, as pessoas gostaram bastante. Eu fiquei muito lisonjeada. Perguntaram se a live vai ficar salva. Vai sim.
Ainda não apareceu pra mim a opção, pra algumas pessoas já apareceram, de salvar definitiva a live. Eu só consigo salvar por 24 horas, então eu vou deixá-la salva por 24 horas. É uma sugestão de por quanto vender cada pedaço? Então, isso é muito difícil. Eu posso te sugerir como calcular esse preço. Eu não posso te sugerir o preço de venda, porque veja bem, eu fiquei chocada com os preços do chocolate no Rio. Eu pago infinitas vezes, não, infinitas não, tá? Eu pago bem mais barato o meu chocolate. Então, o meu brownie de venda aqui em São Paulo jamais pode ser o mesmo preço de venda no Rio. Para vocês terem uma noção, a diferença do quilo do chocolate de São Paulo pro Rio, tô falando do Cical, tá? O Cical Nobre. A diferença foi de R$10 praticamente. Isso influencia diretamente no nosso preço final. O que eu posso te sugerir rapidamente é fazer um levantamento rápido de quanto você gastou para fazer. E se você não sabe fazer o custo por absorção... Pode falar, amor, o que você quer? Eu quero a polpa de comer macarrão. Ah, tá aqui no armário. Tá embaixo da pia. Você pode multiplicar por 3. Por que por 3? Porque é assim. Uma vez desse valor vai ser o seu gasto referente a todos os seus ingredientes e embalagens. Não esqueçam de contabilizar as embalagens. 2 vezes esse valor vai ser o valor que você vai estar pagando para os seus gastos invisíveis, que seriam aqueles rateados, como por exemplo, água, luz, a sua internet para você vir fazer a sua venda, o seu transporte para você buscar o seu produto, a sua mão de obra do seu tempo trabalhado. E a terceira vez deste valor seria o lucro da sua empresa, que é aquele valor que tecnicamente você não deveria mexer durante um ano. E lá no finalzinho colocar ele para aplicar, para render um dinheirinho, e lá no final do ano investir na sua empresa. Uma geladeira nova, um forno melhor, uma batedeira mais eficiente. Então, eu não posso te falar o quanto você pode vender, mas tá aí a dica de como fazer o seu cálculo. Perguntaram se não vai fermento em pó. Não vai fermento. E a outra coisa também, tem brownies que vão. Por exemplo, tem um brownie de uma confeiteira que eu amo, que ela põe fermento e o brownie dela rende muito mais do que esse. Só que o sabor não é assim como esse, não tem jeito. Pediram para repetir a receita. Vou repetir, então vamos lá. Os ingredientes: 150 gramas de chocolate nobre meio amargo, 150 gramas de manteiga, 4 ovos grandes, 320 gramas de açúcar refinado, 140 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de cacau em pó 100% ou 40 de cacau em pó 50%. 1 grama de sal, tá? Lembrando, se o seu ovo não for jumbo, pode colocar mais um ovo. Se você não tiver o chocolate meio amargo, você pode fazer com chocolate ao leite. Se você fizer com o amargo, vai ficar melhor ainda. E a manteiga, se você não for usar a manteiga, for usar a margarina, use a com 80% de lipídios. Certo? Mais alguma pergunta? Enquanto isso, não. Vamos tirar aqui? Enviaram a solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Quem pediu a solicitação? Fernanda da Souza Poulos e Doce de Leite Doces. Não lembro. Perguntaram qual é a receita.
Eu já falei a receita, a live vai ficar salva, você volta, dá uma olhadinha e anota tudo bonitinho. São poucos ingredientes, é facinho. Pediram um modo de fazer, é isso? Modo de preparo? Não. Perguntaram quando você vai pro Rio novamente. Não sei, pro Rio ainda não sei. Eu sei que eu vou pra Curitiba agora, que a Rio Cake tá com a conexão lá no Paraná. Eu vou pra Curitiba agora em março, dia 8, dia 9, dia 10. E por enquanto eu só estou sabendo do stand da Amelinha. Estarei participando lá do stand da Amelinha. Os outros aí eu vou, conforme forem vindo, eu vou mandando pra vocês, informando pra vocês. Agora sim, a primeira oportunidade que eu tiver pra voltar pro Rio, com certeza eu vou querer. É muito linda essa cidade. Ah, verdade, tem a Doce Gestão. Eu estarei no Rio em maio, mas aí não é feira. Aí eu tô indo para me capacitar. Eu irei fazer a imersão da Doce Gestão, que vai ser em maio, no Rio de Janeiro. É uma imersão totalmente voltada para a área da confeitaria, coisa que eu nunca vi até então. Eu estive recentemente na imersão Fator X do Pedro Superti, onde ele falava super de marketing de diferenciação e tal, mas falava como um todo. Em maio, ele é específico para a área da confeitaria. Então, assim, você, minha colega de trabalho, dá uma pesquisada, Doce Gestão. Eu acho que é essencial a gente não só se capacitar com receitas, técnicas, mas também com gestão. Porque não adianta, é igual uma festa, né? Você vai fazer uma festa, você faz o bolo, você faz o doce, você faz a decoração e não tem convidado. A falta de gestão na confeitaria é basicamente a mesma coisa. Você pode ter a melhor receita, você pode dominar a técnica, mas se você não souber gerir o seu negócio, divulgar, empreender, vender, enfim, de nada adianta. Então, assim, dá uma pesquisada que eu acho que vai ser super interessante. Mas aí, em maio, como é curso, na verdade, uma imersão que vai das 9 da manhã às 9 da noite, eu não vou poder visitar nada. Eu vou diretamente só para estudar mesmo. A Nick falou que vai agarrar você e te mostrar o Rio. Olha, pensa numa mãe. É a minha amiga Monique, da Doceria Fidalgo. Sensacional. A Doceria Fidalgo é aí do Rio de Janeiro. É uma pessoa que literalmente me abraçou de corpo, alma e coração. Eu te amo, Nick. Muito obrigada, viu? É isso? Quanto isso é. Então tá bom. Então eu vou me despedir. Quero agradecer vocês por terem ficado comigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero muito mais que vocês façam, porque vocês vão gostar. Quem fizer e puder me marcar, eu vou ficar imensamente feliz em repostar, porque eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que dividir, né? E quanto mais a gente divide, mais a gente soma. E como se surgir qualquer dúvida, pode me chamar que eu vou estar à disposição, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite. Beijo. Tenta salvar a live, Rafa.